Amada Igreja do Senhor, hoje, dia 1º de setembro de 2020, o nosso despertar com Cristo vem lembrar para você que o seu nome pode estar escrito no livro da vida. Se você andar em conformidade com a vontade do Pai, o seu nome será escrito no livro da vida. Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre você agora, sobre cada um de nós. Amém? Hoje, irmãos, eu gostaria de ler o Salmo 40. É nele que fala sobre isso. Nele, em Hebreus também fala sobre isso. Duas passagens da Bíblia que eu encontrei que fala sobre isso. Então aqui foi o Salmo de Davi, cântico de louvor e pedido de ajuda. Aqui Davi começa dizendo assim: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. É assim que o Senhor faz conosco. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olhe como Davi deu testemunhos grandes sobre Deus no tempo que ele era tão influente. Rei. Imagine quantas vezes ele falou sobre a sua vitória contra o gigante Golias. Quantas vezes ele falou isso? Quantas vezes ele falou dos outros gigantes que durante o tempo dele como rei, já como rei, com seu exército, abençoado por Deus, sempre com o Senhor à frente. E o bom é que tudo que ele testemunhava, das vitórias, das grandes vitórias de Davi, em todos eles, ele reconhecia que foi Deus quem deu a vitória para ele. Quando que ele ia conseguir, com uma funda, dar uma pedrada e essa pedrada chegar ao ponto de derrubar um gigante? É claro que ele não conseguiria sozinho. Foi o poder de Deus manifesto ali na fé, na certeza que Davi tinha de que Deus, assim como Deus o livrou ali, quando ele lutou com o leão e com o urso, quando Deus estava ali preparando ele para o gigante, Deus colocou diante dele esses dois perigos e capacitou ele para vencê-los. Para que no dia que ele chegasse ali, no incircunciso, que ficava blasfemando contra Deus, zombando de Deus, o filisteu gigante, ele pudesse ali com toda a coragem dizer: pois eu vou enfrentá-lo, porque eu já venci um leão e um urso. Imagine quantas vezes Davi deu testemunho do que Deus fez na vida dele, porque ele sabia, porque ele disse: porque assim como Deus me livrou do urso e do leão quando vieram contra as minhas ovelhas, as ovelhas do pai dele, então assim eu vou vencer. Com o Senhor eu vou vencer. E ele ainda diz isso ao gigante, quando o gigante zomba dele, diz que vai matá-lo e jogar o corpo dele para os cães comerem. Aí ele diz para o gigante: você vem com espada, com armas, com escudo contra mim, mas eu vou no nome do Senhor, do Criador dos céus e da terra, que você está blasfemando contra ele. Eu vou com ele. E aqui ele agradecendo a Deus: esperei
com paciência, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Aqui ele continua: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Devemos ter cuidado, irmãos. Só o que estamos encontrando hoje são mentirosos, com teorias mentirosas e satânicas, querendo enganar os nossos jovens, querendo tragá-los para a morte eterna. É isso que nós estamos vendo, irmãos. Tem muitos mentirosos no poder. Tem muitos mentirosos que nós colocamos no poder. Corruptos no poder. Nós colocamos quando votamos neles. Então nós não devemos mais ouvir mentiras. Quando esses políticos vierem com a história não sei o que mais bonita do mundo, vá olhar primeiro a vida dele, a história dele, para poder votar. Se ele não for temente a Deus, fujam dele, além de não votar nele. Porque não vamos seguir os mentirosos. Ele diz que é bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Aí aqui o salmista continua, o rei Davi, dizendo ao Senhor: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Os planos de Deus em nossas vidas são muitos, e as maravilhas são muitas. Aí ele diz: não há ninguém que possa se igualar a ti, Senhor. Ninguém pode se igualar ao nosso Criador. Ninguém. Eu quisera anunciá-los e deles falar sobre as coisas que Deus fez na vida dele e que estava ali fazendo, que ele estava com um espírito tão grato, por isso que ele fez esse salmo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Oh, Deus grande! E eu digo a mesma coisa, irmãos. Se eu fosse falar as maravilhas que Deus já fez na minha vida, se eu fosse falar, não tem como contar, são muitas. Por isso que eu digo aos poucos, o Espírito Santo me lembra uma maravilha, aí eu digo. Aí outra ocasião, aí eu vou e falo. Mas são milhares, irmãos. Milhares. Por isso que eu sou uma pessoa feliz, porque Ele é quem guia a minha vida. Ele é o Senhor. Eu faço apenas aquilo que Ele vai me levando para fazer, me conduzindo, e assim eu sou feliz. É muito bom deixar que o Senhor te conduza. Ele é poderoso demais, Ele é amoroso demais, Ele é longânimo demais, Ele tem misericórdia das minhas limitações, das minhas falhas, das minhas fraquezas. Ele tem misericórdia de nós. Aí o salmista continua: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Ele entendeu que não adiantava ficar fazendo ofertas ao Senhor, sacrifícios e andando no pecado. Deus abriu os olhos dele. Ei, não pode pecar. No dia que ele cometeu um pecado terrível, o pecado de Davi foi terrível, irmãos. Ele, além de ter se relacionado com a esposa de um soldado que era fiel a ele, quando ele entendeu que ela estava grávida, ele imediatamente mandou chamar o rapaz que estava na guerra lutando por ele, estava ali, ele mandou chamar para que o rapaz deitasse com a esposa dele, para poder aquele segredo, aquele pecado ficasse oculto. Mas ele não contava com a fidelidade do esposo da mulher, Urias. E aí Urias disse: não, Senhor, como é que eu vou me deitar, ficar na tranquilidade da minha casa, se os soldados estão lá
passando perigo, precisando de meu auxílio. Eu não vou conseguir. Não, eu não vou ficar. E não ficou, foi fiel. Ele não ficou com a esposa, não ficou em casa, não descansou aquilo que foi oferecido para ele, mas ele não descansou porque ele queria estar ali ajudando aos soldados que estavam debaixo do comando dele. E aí, quando Davi viu ali que não ia dar certo, que quando ele fosse fazer a conta do tempo, quando voltasse da guerra, a mulher dele grávida, sabia que não era dele. Então, o que foi que ele fez? Olha que coisa terrível. Satanás diz, tem solução na mente dele. Tem solução. Só é ele morrer na guerra. Olha ele na guerra. Na guerra é muito fácil de morrer. Aí ele pegou, mandou pelo próprio rapaz, pelo o esposo da mulher. Ele mandou uma carta para o chefe desse rapaz, dizendo que colocasse ele na linha de frente para que ele morresse. E o pecado dele continuasse oculto. Olha a nossa fraqueza. Olha como somos pequenos e mesquinhos. Somos maus. Somos miseráveis quando não estamos pensando de acordo com o plano de Deus. E aí se cumpriu o plano do rei. E aí ficou tudo oculto. O rapaz morreu na guerra. E aí ninguém mais ia saber do escândalo, do pecado de Davi. Assim pensou Davi. Assim Satanás convenceu Davi de que estava tudo resolvido. Pronto, o rapaz morreu, o marido da mulher, pronto, está resolvido. Mas o Senhor, Criador dos céus e da terra, que vê todas as coisas, na sua infinita misericórdia, mandou um profeta avisar Davi. E o profeta foi até Davi. E chegou diante de Davi e disse a Davi, o que merecia? Ele disse assim, o que merece um homem que tem tudo, ele tem tudo, e o outro, o seu vizinho ali, não tem nada, tem apenas uma ovelhinha ali. E aquele homem que já tem tudo, vai lá e pega a ovelha daquele homem que não tem nada. O que ele merecia? Aí Davi, imediatamente, nós adoramos apontar o erro dos outros. Imediatamente, esse homem tem que ser condenado. Esse homem tem que ser, como é que esse homem faz tamanha maldade? Esse homem tem que ser condenado. Aí o profeta, o homem de Deus, falou para Davi, pois este homem é você. É você, Davi. Aí Davi, se fosse no tempo de Acais, que era muito bem instruído pela Jezabel, a mulher dele, o Acais, ele mandava, era fácil, ele mandava prender Jeremias na mesma hora, bota ele na cisterna de molho, preso de molho numa cisterna, cheia d'água, porque é bom ficar na água, mas não muito tempo. E ali ele ficava preso naquela cisterna, de molho. Mas Davi, por isso que Davi foi perdoado pelo Senhor. Davi, ele se rendeu. Ele ficou arrasado. A palavra de Deus diz, tem um salmo que ele diz, que enquanto ele calou o pecado dele, ele envelheceu. E os ossos dele ficaram podres. Os ossos dele doíam. O remorso que Davi teve foi tão grande que ele teve uma dor física. Os ossos dele doíam, a alma dele doía, gemia. Ele ficou arrasado, ele se rendeu, ele reconheceu, ele abriu os olhos, ele entendeu
Que Deus não queria sacrifícios de holocaustos, não. Ele queria uma integridade do homem. Dentro de Davi era para ver integridade. E estava sujo. Estava sujo. Estava nas trevas e nem percebeu. Ali o poder tomou conta dele. Cuidado com o poder. Cuidado com aquele cargo elevado. As pessoas vão chegar para você e vão dizer: olhe, você? Mas você é fulano, você tem um cargo tal. Você tem que estar arrumado de batom, tem que estar... Você é o máximo. Você tem que estar muito, porque você é aquela pessoa do cargo. Aí cuidado, que é um perigo. Se você não entender que quem colocou você ali, quem constitui autoridades, é o Senhor. Então, cabecinha baixa para o Criador. Cuidado com a história de um cargo. Quando você estuda, passa num concurso, aí pensa que é Deus. Não é não, viu? É um vermezinho de Jacó, tá certo? Cuidado, que é um perigo. E Davi ali se achando ele era rei. Ele ficou tão empolgado que ele achou que ele poderia ter quem ele quisesse, mesmo que fosse casada, mesmo que tivesse ali um esposo trabalhando para ele, entregando a vida lá na guerra, guerreando por ele. Mesmo assim, ele era rei e ele ia deixar tudo em segredinho e ninguém ia saber. E é assim que nós somos, irmãos. Nós temos muito de Davi. Não vamos apontar como ele apontou aquele homem que atacou a única coisa que o outro tinha, tomou do homem. Quando o profeta perguntou, fez ali uma parábola e ele imediatamente já condenou o homem, que era ele. Ele que tinha tudo, mas ele quis a única coisa que Urias tinha. A esposa, a família. E ele destruiu. E aí, no arrependimento da alma dele. E outra coisa, irmãos. Aquela gravidez daquele adultério, o Senhor disse a ele que a criança ia morrer. E Davi intercedeu muito a Deus. Com todo o arrependimento do pecado, mas ele não queria que aquela criança morresse. Mas todo pecado tem consequência. Mesmo que você se arrependa, tem consequência. E nós temos que assumir, ter responsabilidade com o nosso pecado. E aí o Senhor disse que aquele fruto daquele pecado terrível que ele cometeu não ia viver. E ele chorou muito. Ficou no quarto ali, todo mundo preocupado. O rei, cadê o rei? O rei numa tristeza profunda da alma, chamado arrependimento, arrasado ali. Aí o menino morre. Quando a criança morre, todo mundo pensou, pronto, acabou o rei. Se o rei estava assim porque o menino estava mal, agora que o menino morreu. Mas o que acontece? Aquele que sabe que está abaixo da vontade do Pai, ele se organizou, tomou um banho, se alimentou e foi fazer o que Deus tinha deixado ele fazer, missão, que era ser o rei do povo de Deus. Voltou a reinar. Ele entendeu que a gente tem que aceitar a vontade de Deus e que a gente tem que se render ao Pai. E que todo pecado tem consequência sim. Mesmo que você abandone. Mesmo que você abandone o pecado. Um dia vão dizer, olha, foi aquele que adulterou. Olha, aquela pessoa ali tinha atitudes isso, isso e isso. Pecava nisso. Deixa o povo apontar. É consequência, viu? Agora, feliz de você que saiu do pecado e que se arrependeu. Se foi no adultério e teve um filho, vai ter que agora segurar a barra pro resto da vida. A mulher que você tá longe, separado, ligando para você, dizendo agora você vai ter que fazer isso. E você alia a consequência do pecado.
Mas se você não pecar mais, você vai ter a vida eterna. E vai assumir as sequelas do que você fez. Pecado tem consequência. Mas aqui Davi já estava numa outra situação. Davi já estava perdoado por Deus, porque é isso que também nós temos que entender. Muitas vezes a pessoa se arrepende profundamente, verdadeiramente, de um pecado que estava cometendo, deixa de cometer esse pecado, porque o verdadeiro arrependimento é você não voltar a fazer novamente, você deixa de cometer aquele pecado, e você, ali, Deus direciona a sua vida, organiza a sua vida, mas você fica martelando aquilo. Não, mas um dia eu fiz isso. Mas um dia eu fiz isso. Ai, mas um dia eu fiz isso. Porque Satanás, o acusador, vai sempre ficar lembrando a você, trazendo à sua memória aquele momento que você fraquejou. Ou para você cair de novo, ou para você se sentir culpado e triste. Mas lembre-se, quando você se arrepende de todo o seu coração e não volta mais a cometer o pecado, o Senhor joga esse pecado no mar do esquecimento. Esqueça que ele existe, porque ele já não existe mais. Esqueça que aconteceu. Esqueça o passado, o velho homem, a velha mulher, a velha criatura. Você agora é filho de Deus. Esqueça isso. E agora olhe para frente. Você tem uma missão a cumprir aqui na Terra. Você tem que se focar naquilo que Deus planejou para você. Esqueça do que passou. Você é uma nova. Você nasceu de novo. E agora é filho ou filha de Deus. Então esqueça esse pecado. O sangue de Jesus já lavou você. As águas do Espírito Santo de Deus te purificaram. Com o sangue de Jesus, que tem poder para te purificar. Então você agora, você é puro. Não existe mais aquilo, passou. E aqui Davi diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus olhos. O Senhor queria transformação, era na pessoa. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Deus não quer holocaustos, nem ofertas por causa de pecado. Aí no 7, irmãos, por causa do 7 que eu abri o Salmo 40, por causa do versículo 7, aí Davi disse: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Oh, aleluia! Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Quando a lei de Deus, ela entra no seu coração, que o coração aqui, que nós sabemos, é o nosso sentimento, é a nossa mente voltada para o Senhor. Quando essa lei entra, irmãos, a história é outra. A sua vida se transforma. Deus muda o quadro. Deus liberta. Deus pode todas as coisas. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Descansa nessa grandeza, nesta certeza. Aí ele disse: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Não cerre os seus lábios. Não guarde a salvação só para você. Divulgue. Fale do amor de Deus o máximo que você puder. Olha, eu não sou de ficar pedindo, se inscreva, passe para alguém a mensagem. Eu não quero fazer isso porque eu não quero que vocês pensem que esse canal é canal para poder aumentar o número de pessoas, para dizer quantidade, para poder o YouTube ficar satisfeito e para poder dar um monte de like, para poder acontecer não sei o quê. Não precisa. Não é por aí. Eu estou pedindo para você divulgar
essa palavra, que pode ser através deste canal, que é do Senhor, ou através da palavra mesmo, ou de outras pessoas que tragam essa palavra. Mas divulguem, não cerrem os seus lábios. Falem do amor de Deus. Falem das experiências que Deus já fez na sua vida. Dos momentos que Deus te livrou de males terríveis. Dos momentos que Deus te permitiu passar por estreitos para te fazer crescer como ser humano. E para te preparar para a boa obra que Deus tem para você. Todos os estreitos que eu passei, irmãos. Foi para abrir esse canal. E eu nem sabia. Eu nem sabia, irmãos. Eu nem sabia. Mas tudo que eu já passei na minha vida, nos meus 60 anos de vida, o propósito de Deus era que um dia eu falasse para você que está me ouvindo agora, que vale a pena confiar em Deus, que vale a pena esperar em Deus, que o Senhor te ama e Ele quer que você tenha uma vida eterna com Ele na glória. E Ele quer que você se arrependa dos seus maus caminhos. Ele quer te salvar. Por isso que Ele me fez passar por muitos estreitos, por muitas coisas, momentos difíceis, momentos assustadores, momentos amargos. E depois Ele me trouxe para um lugar de refrigério. Irmãos, Deus, Ele supriu e Ele supre e Ele suprirá todas as minhas necessidades. Em tudo o Senhor me socorreu. Eu estou aqui, eu sobrevivi para dizer a vocês que eu só consegui sobreviver. E eu só consegui ter as vitórias que eu já tive em minha vida, porque eu entreguei nas mãos dele. Eu fiz como o salmista disse aqui no começo: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Clame! Não é em vão, não é à toa que você clama. Creia! O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. Ele quer salvar todos. Quando os fariseus julgavam Jesus porque ele estava com os pecadores, ele disse: os sãos não precisam de remédio. Eu vim para salvar o que estava perdido. É assim que Deus está dizendo para você hoje. Não cerre, não. Fale para as outras pessoas. Divulgue a palavra de Deus. Gaste o seu tempo com o Senhor, trabalhando para a obra do Senhor, salvando vidas, se ajoelhando, intercedendo por almas que estão perdidas, que precisam do socorro de Deus, que precisam de libertação. Não desista de orar por essa pessoa que está tão difícil. Não desista, porque você está pedindo àquele que pode salvar esta pessoa. Você está pedindo àquele que pode tudo, o autor de nossas vidas. Creia. E aqui ele disse: não cerrei, jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei. Tem que proclamar, tem que dizer. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Mesmo que isso custe um processo para você.
Porque agora, se você disser a verdade, você pode ser processado ou processada. Mas vale a pena. Vale a pena. Vai ser marca de Cristo que você vai levar em você. Mas fale que pecado é pecado. Fale. Fale para aquela pessoa que você tanto ama, que você tenha um cuidado para não falar para ela. Que aquilo que ela está fazendo é pecado. Mesmo que você pense que ela não está ouvindo. A palavra do Senhor não volta vazia. Então diga. Diga. Chegue para essa pessoa e diga: meu filho, isso é pecado. Você está fazendo isso, isso e isso? Pois se você fizer isso, quando o Senhor recolher a tua alma, quando Ele levar o teu fôlego de vida, se você estiver aí, nesta situação, Satanás vai se apoderar de sua alma para sempre. E você não verá a glória de Deus e não terá uma vida eterna. Porque isso é pecado. Minha filha, isso é pecado, minha filha. Eu amo você, minha filha. E eu não quero que você fique de mal de mim. Mas isso é pecado. E se você hoje, porque nós não sabemos o dia que vamos ser recolhidos. Vejam bem, nós não sabemos o dia que vamos ser recolhidos. Só o Senhor sabe o dia que Ele vai me levar para Ele. Só o Senhor sabe. E eu não quero nem saber. Não quero nem me impressionar com isso. Não quero, não. Eu quero que seja do jeito que Deus quiser. No tempo dele eu não quero saber. Eu quero, quando acordar, já está na glória. Oh, aleluia. Eu não quero saber, não. Nós não sabemos. Pode ser agora, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 40 anos, a pessoa eu com 100 anos. Deus é quem sabe. Mas a minha preocupação é o seguinte: enquanto eu estiver aqui, eu tenho uma obrigação, como atalaia do Senhor, como serva do Deus Altíssimo, de dizer para você: proclame. Pecado continua sendo pecado. Mesmo que o mundo diga que é certo o pecado, ele não vai se tornar certo porque o mundo está dizendo que é certo. Porque o homem, o pecador, que já cometia também muitas vezes aquele pecado, vai e assina uma lei dizendo que é para fazer isso, que isso aí tá certo, que tá bom demais. E se alguém reclamar, responde a processo. Agora reclame. Eu reclamo, viu? Eu reclamo. Pode me processar. O que é que tem? Um processo. E aí? Chegar lá, olha, a senhora disse que essa pessoa estava fazendo isso, isso e isso, e essa pessoa estava errada, essa pessoa achou ruim, viu? Aí a pessoa disse que a senhora injuriou, ou a senhora está errada, e agora a senhora vai responder um processo. Sim, tá certo. A senhora, o que é que a senhora diz? Porque crimes contra a honra, se você chegar na hora que você estiver com o juiz, na primeira audiência, aí ele disser, tem a opção de você dizer, eu retiro o que disse. Aí eu vou dizer, pronto, o senhor pode pular essa parte, porque eu não posso retirar o que eu disse, porque eu disse o que o meu Senhor disse para dizer. Então, o senhor pode me prender, o senhor só não prende ele. E eu tô livre. Aonde eu ficar presa, eu tô feliz da vida, porque eu estou livre, porque ele já me libertou do pecado, e agora eu tô bem. Então, pode pular essa parte, continue. Aí o processo, eu vou responder o quê? É para fazer o quê? Ah, pagar a cesta básica. Ai, que coisa boa. Para pagar a cesta básica aonde? É para ajudar quem? Eu poderia para ajudar não sei quem que faz coisa errada. O LGBT, não sei o que mais lá. Eu não sei nem se eu pronunciei certo, que é alguma coisa assim. Vai ser para a instituição dela. Aí eu digo, não. Já que sou eu que estou cumprindo a pena e vai sair do meu bolso, só muda isso aí. Eu quero que o senhor mande para um orfanato. Ou então para um abrigo de idosos. Tá certo? Pronto, vamos fechar agora a conta? Pronto. Aí quando chegar lá ele vai dizer, de novo a senhora é teimosa, né? Eu digo, é porque eu quero dar cesta básica.
Ou você proclama, ou você é omisso. Você escolhe. Contanto que vamos ter cuidado nos votos, porque aí vai demorar mais uma coisinha a isso acontecer. Que seja para arrancar a cabeça. Então, porque nós devemos ter muito cuidado com o que fazemos. Quem nós estamos colocando no poder. Se é alguém que não tem temor a Deus, corra, fuja dele. Ele pode te oferecer casa, telha, prótese dentária, não sei o que mais lá, 10 reais, 1.000 reais, 1 milhão. O que ele te oferecer, não aceite. Não vote nessa pessoa. Se essa pessoa não tem o temor de Deus. Porque ela vai votar contra você quando ela estiver lá, viu? Por isso que, apesar que eu sou apolítica, eu detesto política, mas o Senhor me mostra que a gente tem que abrir os olhos das pessoas. Porque essa pandemia é para todo mundo ficar em casa, né? Agora, no dia de votar, você tem que ir. Senão, você vai ter que justificar. Então, cuidado com quem você vai votar. Assim diz o Senhor. Porque olhe que essa pessoa vai assinar no seu lugar. Ela vai te representar. Cuidado. E aqui eu terminei essa parte. Agora, irmãos, eu quero ler a confirmação. A confirmação, irmãos. Jesus confirmando aquilo que Davi disse. Olhe que Jesus veio muitos séculos após o tempo de Davi. Já foi em outro tempo. Eu estou agora no Novo Testamento. Eu saí do Velho Testamento, eu saí de Davi e agora eu vim para o Novo Testamento. Em Hebreus, no livro de Hebreus 10, do versículo 5 ao versículo 7, o Senhor Jesus fala. Porque ele disse assim, Cristo disse, porque em Hebreus já tinha acontecido a morte e a ressurreição de Jesus. No livro, quando fizeram o livro de Hebreus, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha passado 40 anos aqui, 40 dias aparecendo aqui na terra. Aquelas pessoas que ele achava por bem. Um deles foi a Tomé. Fazia o Senhor Jesus, primeiro se apresentou, depois que ressuscitou, se apresentou aos discípulos, e aí quando Tomé tinha saído. Quando Tomé chegou, aí disseram, Tomé, Jesus esteve aqui, ele esteve conosco. Aí Tomé disse, pois se eu não tocar, se eu não ver as chagas da mão dele, e o lado, e não tocar nelas, no ferimento do lado e nas chagas das mãos dele, eu não acredito jamais que ele esteve aqui. Porque ele viu Jesus morto. Ele viu a crucificação de Jesus. E ele não creu. Quando os apóstolos disseram que Jesus tinha estado ali com eles. 8 dias depois deste fato de Tomé ter duvidado, Jesus se apresenta aos apóstolos novamente. E ali Tomé estava. E ele diz, a paz esteja com vocês. E aí ele se voltou para Tomé e disse, Tomé, toca nas minhas chagas, toca no meu lado, toca para crer. Mas felizes serão aqueles que não me vejam, mas creiam. Oh, glória a Deus! Por isso que nós somos felizes. Eu creio, irmãos. Não precisei tocar. Você que está me ouvindo até aqui, todo esse tempo eu falando e você ainda está me ouvindo, é porque você crê. Feliz de você que não precisa tocar nas chagas de Jesus, de vê-las com os olhos carnais para crer. Nós cremos, irmãos. Mas aqui, eu vou para Hebreus. Isso aí que eu estou falando, eu acho que tem em Lucas e em Mateus. Mas isso que eu falei, de Tomé. Todo mundo sabe da história de Tomé,
né? Eu só repeti aquilo que vocês já sabem. Mas aqui, Hebreus. Em Hebreus, que já tinha acontecido tudo, que Jesus Jesus subiu aos céus e muitos viram Jesus subindo aos céus. E ele voltará, irmãos. E ele voltará. Mas ele já enviou o Espírito. No Pentecostes até hoje e para sempre, o Espírito Santo de Deus está aqui conosco. Nós não ficamos órfãos. E é o Espírito Santo de Deus quem está nos movendo a este canal, a tudo isso. Ele está aqui. Então, irmãos, o autor do livro de Hebreus, no Novo Testamento, disse assim, Cristo disse, 5, no versículo 5 do capítulo 10 de Hebreus. Ele disse, por isso, ele vinha contando, vinha falando, aí fez no 5. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, Cristo porque é o sacrifício, Jesus Cristo. Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, quando o Senhor disse, olha, ofertas ali pelo pecado, aquilo não me agrada mais. Vai, filho, seja você o sacrifício. E Jesus aceitou, saiu da glória onde estava com o Pai e veio à terra nos ensinar e veio ser o próprio sacrifício. E depois desse sacrifício, não precisamos mais de fazer sacrifício. Ele disse, por isso que ele disse, prepara um corpo para mim, preparou o próprio corpo. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, Jesus Cristo disse, então eu disse, eis aqui estou. Ele aceitou o plano de Deus, de morrer na cruz por nós, porque o preço do pecado é a morte. E no lugar de nós irmos para a morte eterna, ele se sacrificou por nós, pagou o preço, sangrou na cruz por mim e por você, por toda a humanidade. Eis aqui estou. Aí diz, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Aleluia! Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus Cristo disse. E em Hebreus eles colocaram aquilo que Jesus disse quando estava aqui na terra, sabendo que ia para a cruz por nós. Sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No livro, no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Foi Jesus que disse isso. Você já pensou que coisa boa? Ele morreu por nós e por isso, todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos e não voltar a cometer o pecado, a praticar o pecado, terá vida eterna. Já pensou? E agora, irmãos, eu vou encerrar lendo Mananciais no Deserto. Eu ganhei esse livro de uma irmã em Cristo, irmã de coração e amiga de adolescência, desde o tempo de adolescentes. E ela me deu este presente, era para o dia 24 de março, que passou, mas por causa da pandemia, ela só veio para o culto que houve domingo agora, sábado passado agora. Esse sábado passado. Ela veio e me entregou esse grande presente. Irmãos, Mananciais no Deserto. Olha o que diz no dia de hoje. 1º de setembro, hoje. Assentarei as tuas pedras com argamassa colorida. Esta passagem tem no livro de Isaías 54, versículo 11. Um versículo. Ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada. Eis que eu assentarei as suas pedras
com argamassa colorida e lançarei os seus alicerces sobre safiras. Palavra de Deus. Sabe o que é isso? Restauração. Sabe o que é isso? Que ele vai pegar essa cidade sacudida, essa terra. Eu não vou ser egoísta e querer que sacuda só a cidade aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Não. Que o Senhor sacuda toda a terra, que está toda sacudida, que o Senhor chegue nela, nessa terra sacudida pela tormenta e desconsolada por tantas aflições, tanta corrupção, tanta maldade, tanto pecado, tantas abominações contra Deus. Eis que eu assentarei as suas pedras. Que pedras? Nós somos as pedras. Aleluia! Somos as pedras. Eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida. A argamassa é a unção do Espírito Santo. E nós somos as pedras. E como pedras, seremos conduzidos ao reino do Senhor. O Senhor vai juntar, através do Espírito Santo, pedra com pedra, pedra com pedra, pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, e as pedras se juntarão. E Ele fará. E Ele vai nos formar sobre alicerces. E esses alicerces serão constituídos sobre safiras, pedras preciosas no reino eterno. No reino eterno. Aí vejam que o que o autor falou nesse livro, para nossa meditação. Ele disse, as pedras da parede falaram assim. Ele faz agora uma parábola sobre estas pedras. As pedras da parede falaram assim. Nós viemos de montanhas distantes, dos flancos daqueles montes escarpados. Fogo e água deram contra nós durante séculos, mas só nos tornaram mais rijas. Quanto mais o fogo batia, quanto mais a água batia, o sol, tudo ali, nós nos tornamos mais fortes, mais rijos. Mãos humanas, as pedras falando, mãos humanas nos transformaram numa habitação, onde filhos da sua raça imortal, nós somos imortais, onde filhos da sua raça imortal têm nascido, sofrido e se alegrado, e onde tem encontrado descanso e abrigo e aprendido as lições ensinadas pelo nosso Criador e seu Criador. As pedras disseram. Os que a gente ali dentro da casa, abrigados na casa feita por pedras, nós ficamos ali aprendendo lições e ensinamentos do Senhor, do nosso Criador. Mas passamos por muita coisa, a pedra dizendo para a outra, mas passamos por muita coisa a fim de sermos preparadas para este lugar. A pólvora nos rasgou o coração e picaretas de operários nos fenderam e quebraram, o que às vezes nos parecia sem propósito e sem sentido. Por que estão nos explodindo e agora estão nos quebrando com marretas? Por quê? E agora eu digo, por que você não está entendendo quando Deus permite que você seja poldado, que você sofra alguns estreitos para que você cresça e sirva para alguma coisa diante do Senhor? E a pedra disse para a outra que às vezes nos parecia sem propósito e sem sentido. A nós que estávamos ali, informes, sem forma, na pedreira, nós ali sem
formas na pedreira e sem entender por que eles batiam tanto na gente. As pedras dizendo: mas aos poucos fomos sendo cortadas em blocos. E algumas foram trabalhadas por instrumentos especiais até terem quinas bem agudas. Agora, porém, estamos completas. Cada uma ocupa seu lugar e somos úteis. Oh, aleluia! E somos úteis. Agora o autor diz: você ainda está na pedreira? Você ainda está informe, sem forma, sem entender nada? E por isso muita coisa parece-lhe inexplicável, como o que era para nós tempos atrás. Nós não sabíamos por que passávamos por dificuldades, por que tínhamos alegria, por que estávamos aqui, por que eu existo. Mas você está destinado a um edifício muito mais importante e um dia será colocado nele por mãos não humanas. Por mãos não humanas. Nós iremos fazer parte de um edifício muito importante. E nós, se Deus quiser, seremos uma pedra viva, pedras vivas, num templo celeste. Nós estamos sendo preparados para vivermos eternamente na glória. Nós vamos fazer parte do reino eterno. Nós vamos fazer parte de um reino eterno. Divulguem isso. Eu estou falando para vocês a verdade. Saiam da utopia deste mundo tenebroso. Eles dizem que os ateus dizem que é utopia o que nós estamos falando. Mas não conseguem provar que é utopia e não conseguem provar suas ideias. Agora eu provo que o meu Redentor vive, porque eu estou viva, respirando. Eu provo que o meu Redentor vive quando ele enviou um anjo para me carregar de um lugar para outro, quando eu não tinha mais forças para dar um passo. Eu só tinha uma coisa ali que fazer, cair. Não tinha mais forças na corrida de um concurso. E o Senhor enviou um anjo que me pegou aqui por trás, nos meus cotovelos, e me fez correr, passando do que precisava 50 metros. Foi o que a mulher anotou lá. Aqui estava escrevendo a instrutora, a responsável lá. No meu disse que eu passei 50 metros. E sobrou segundos. Eu passei no concurso porque Deus enviou um anjo, que a minha irmã clamou a Deus: Senhor, envia um anjo para trazer a minha irmã até aqui. Por isso, irmãos, que eu passei do lugar. A mulher dizia: pare, a mulher fez frente para eu parar. Terminou o seu tempo. Já passou no concurso. Mas, né? Ela fez frente. Quem disse que eu conseguia parar? O que eu lembro é que eu olhei para ela assim. Eu continuei, eu não conseguia parar. Eu parei lá na frente, aonde o Senhor permitiu. Sobrando. É assim que Deus faz. Sabe aquilo que você acha muito difícil? Deus vai te dar em abundância. E eu não estou falando só de bens materiais, não. Ele também dá bens materiais. Nesse dia, ele me deu bens materiais também. Porque ele me fez passar. Ele me deu. Mas o que ele me deu mais valioso, que eu não vou esquecer jamais,
vou levar para a glória. Quando eu chegar na glória, a primeira coisa que eu vou falar com Deus: obrigado, Senhor, eu quero conhecer o anjo, que ele estava atrás de mim e eu não via. Eu sentia, eu sabia, ele era alto, mas eu não via esse homem. Eu quero vê-lo. Agora eu posso vê-lo, Pai, porque eu estou na glória. E ele me conduziu e eu passei no concurso. Deus existe. E eu estou aqui para declarar isso. Mas não foi só porque eu passei no concurso, não. E porque ele enviou meu irmão para levar uma feira para mim, quando eu estava na minha casa, eu, meu esposo, desempregados, eu empregada. Olha só. Mas sem receber salário. O governador do estado achou por bem aplicar o dinheiro no over, que na época era tudo para eles isso, era a alma do povo. E aí ele aplicou o dinheiro do servidor público. Eu já era servidora pública nesse tempo. Não era deste concurso que eu estou falando, era de outro concurso, que ganhava bem menos. E eu ali, mas dava demais para me manter. Mas só que o governador parou de pagar o salário para os servidores. E eu, no desespero, sem alimento, sem nada na minha casa. Um sufoco grande. Foi o tempo de desespero, irmãos. 3 filhos pequenos. Eu fazendo faculdade. Ele não pagava o salário. Ele deixava lá na associação da gente, do trabalho da gente, ele deixava o ticket para que a gente não faltasse o trabalho. Agora não precisava comer não, era para trabalhar sem comer. E aí com esse ticket era que eu ia para a faculdade e trabalhava. Estava nessa situação. E aí eu tinha acabado de me converter, minha irmã tinha me dado uma Bíblia de presente. E ela tinha dito que tudo que eu pedisse a Deus, no nome de Jesus, Deus atendia. Aí eu disse, então eu não tenho nada amanhã. Não vai ter nada para a gente comer. E eu me ajoelhei na sala da casa. Que o meu pai era da casa, da herança do meu pai. O meu pai que deu essa casa para a gente morar. E eu sentei nessa sala e eu me prostrei ali diante de Deus e pedi. E fiz do jeito que a minha irmã disse. Aí fiz a lista da feira. E Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o meu irmão. Meu irmão, ele teve aquela preocupação. Ele se condoeu, ele pensou em mim. Ele foi no supermercado, ele fez compras. Irmãos, ele fez uma compra enorme para mim. Uma feira grande. E naquela noite que eu me prostrei diante do Senhor, no comecinho da noite, o meu irmão chegou. Já era tarde da noite. Nós já estávamos deitados para dormir. E ele me chama lá fora. Ele abre a mala do carro dele, irmãos, estava cheia. Uma feira enorme. Tinha coisas que, muito mais do que eu fiz a lista, meus irmãos. Tinha muito mais coisas. Tinha quick, que eu não conhecia, que botava no leite e mexia em meus filhos. Tinha sobremesa para os meus filhos, que eu não pedi. Eu pedi o mínimo, Deus deu o máximo. Mas Deus deu tanto, sabe por quê, irmãos? Porque esse meu irmão, ele continuou me dando feira todo mês, até o dia que eu mostrei a ele minha despensa cheia. Que ele viu a geladeira, a despensa cheia. Graças a Deus que o governador tinha voltado a pagar. Eu estava com o alimento na minha casa. E aí eu disse ao meu irmão, ou porque o governador tinha voltado a pagar, ou porque ele tinha acabado o tempo dele. Eu não lembro disso, irmãos, e não vou adiantar, não mudo uma vírgula. Eu sei que eu estava com salário de novo. E eu disse ao meu irmão, mesmo assim ele mandando, aí eu disse, vem cá, mostrei a ele. Eu disse, meu irmão, não traga mais. Recebi aquela feira, que eu sei que foi com todo o amor que ele me deu, e me serviu muito. E eu disse a ele, não precisa você trazer mais, porque agora eu voltei a receber meu salário. E foi a única forma que meu irmão parou de me dar a feira. Porque ele foi usado por Deus. Porque ele foi instrumento do Senhor. E eu o abençoo a ele, a esposa dele e aos filhos dele.
Hoje e sempre, irmãos. Eu nunca vou esquecer do que meu irmão fez por mim. Ele se permitiu ser usado por Deus. Ele foi pelaquela sede de me fazer o bem. O amor de Deus chegou no coração dele. Então, ele existe. Viu? Se hoje até hoje, você tinha dúvidas, ele existe. E sabe por que é que você está vivo? Me ouvindo agora? Porque ele existe. E agora eu não vou mais cansar vocês, irmãos. Meditem nisso. Nós somos aquelas pedras. Nós somos aquelas pedras informes ainda. Agora que nós estamos sendo aqui, eu estou de alguma forma sendo moldada por Deus. Para fazer parte do exército dele, para servi-lo. Mas nós devemos permitir que Deus pode dar uma marretada que quiser dar, de todos os lados, para que eu tenha a forma de Cristo. Oh, aleluia! Nós precisamos nos moldar e ficar na forma de Cristo. Oh, aleluia! É isso que Ele quer, para que o nosso nome seja escrito no rolo do livro da vida. Para isso, precisamos abandonar o pecado e nos moldar todos os dias. Ei, Senhor, vai dar certo isso? É assim mesmo que eu faço? Se o Senhor não quiser, eu não faço. Oh, aleluia! Vamos fazer como Jesus Cristo disse. Ele disse isso. Ele disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. É para isso que nós estamos aqui na terra. Oh, aleluia! Você não está por brincadeira na terra, não foi um espirro, não foi um engano. Não foram gases. Você está aqui na terra porque o Senhor tem um plano com você. O meu, ele tem um. O seu já é outro. Ou pode ser parecido, ou pode ser semelhante. Mas ele tem um plano para cada filho. Aí você diz: eu não tenho limitação. Eu também disse. Mas é sem limitação mesmo. Por isso que é cheio de defeitos. Muitas vezes as pessoas mais chegadas a mim falam isso. Ai, você fala demais. Tem que falar menos. As pessoas se cansam e não vão ver esse vídeo. Aí eu digo: realmente só vai ver quem Deus quiser que veja. Esse, mesmo que seja impaciente, vai ver até o fim. Porque o plano do Senhor vai se cumprir na sua vida. Então, mesmo que você seja alguém que só ouça, que seja 15 segundos, uma coisa bem rápida, você vai ouvir. Eu não sei nem qual é o tempo que eu passo. Eu passo o tempo que Deus quiser. Eu estou aqui a serviço. Eu estou a serviço. Eu vou ficar aqui até ele dizer basta. E pode ficar tranquilo que ele diz. Fique em paz que daqui a pouco ele vai dizer. Pronto. É até aí. Quando ele diz é até aí. E outra coisa, irmãos. Não pense que é porque eu estou ouvindo vozes. É até aí. Não. É que ele já tomou conta do meu ser. E no momento eu tô aqui empolgada, às vezes quero falar até mais. Aí faz, pronto, é até aí. Sabe? Aquele negócio, pronto, agora encerre, acaba o assunto. É assim. Não é nada, eu não tenho problemas mentais, eu não tô ouvindo vozes. Pode ficar tranquilo que eu tô melhor do que antes. A minha mente está mais saudável do que antes, porque se tinha algum problema nela, o Senhor consertou no dia que Ele me ungiu, 22 de março de 2020. E sem capacidade, como eu digo para vocês, cheia de limitações e de defeitos, eu tenho que fazer, eu tenho que falar. Então me perdoem que eu falo demais. Me perdoem se de repente eu falo alguma coisa. Sabe, meu esposo já disse: minha filha, não era para você falar de negócio de política.
Porque você não disse que você detesta política? Eu disse, eu detesto política, mas eu digo tudo o que ele quiser. Tudo o que o meu Senhor quiser, eu digo. E essa pessoa, mesmo que tenha um pensamento contrário politicamente falando do meu, se Deus quiser que ela me ouça, essa pessoa vai me ouvir. Porque não é com intriga, não é com rixa, é com o amor de Deus que eu estou falando. É Ele que me constrange. É Ele quem aperfeiçoa este canal. Eu sou totalmente falha. Então tem muita coisa ainda que Deus vai consertar em mim. Vai me organizar, vai usar aquelas ferramentas que forem necessárias. O que Ele quiser me usar, eu peço a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho tanto medo de doença, Senhor. Eu tenho tanto medo de sofrimento. Eu tenho tanto medo. Mas seja feita a tua vontade. Mas, Senhor, eu te peço saúde. Eu peço saúde para todos. Todas as pessoas que eu amo. Aí o Senhor faz... É para você orar por toda a terra. Pelo universo que eu fiz. Pela humanidade. Pare de ficar pedindo para você mesma. Eu cuido de você, menina. Deixe que eu cuide de você. Tá preocupada com o quê? Com saúde, com vida, com seus filhos, com seu esposo, seus netos, seus irmãos, suas irmãs, seus sobrinhos, suas sobrinhas. É tanta gente que você fica preocupada. Pare com isso. Deles cuido eu. Aleluia! É assim que Deus diz. Deles cuido eu. Vá cuidar dos meus. Daqueles que você nem conhece. Vai lá, cuida deles. É uma ordem do Senhor que eu estou cumprindo. Cuida deles. Intercede por eles. Pede por toda a terra. Toda a terra precisa muito do Senhor. A terra geme, irmãos. Tenha misericórdia dos seres humanos. Dos animais também. Mas tem gente que só pensa nos animais. E esquece de sua imagem e semelhança. Do seu próximo, do seu irmão. Você deixa de dar um alimento para alguém que está pedindo esmola? Com a desculpa de que para ele não ficar mal acostumado? Então arranjar emprego para ele. Arranja aí uma porta de emprego para ele, que aí você vai saber. Tem uns preguiçosos mesmo. Aí esses você vai e ensina. Mostra para ele. Esses a gente faz questão de dizer, olha, eu não vou te dar o peixe. Eu vou te dar a rede, para você aprender a pescar. Mas tem que pensar no próximo. Tem gente que só pensa nos animaizinhos, que é muito importante mesmo. É para a gente ter humanidade, pena, misericórdia e amor pelos animais. Mas não mais do que pelo ser humano. Tem gente que trata o animal melhor do que uma criança. Prefere adotar um animal do que adotar uma criança. Isso é pecado. Isso é pecado. Porque nesse momento você está deixando de amar ao seu próximo como você ama a você mesmo. E você está fazendo isso, substituindo esse amor. Você está conduzindo esse amor para um animal e não para uma pessoa. Ame uma pessoa ao ponto de você ser boa também para um animal. É assim que Deus quer. É assim que Deus quer que sejamos. Então estamos ainda informes. Todos estamos informes. Mas eu sei que o nosso Redentor vive e que Ele nos dará a forma de Cristo. E na forma de Cristo, nós teremos a vida eterna com Ele na glória. E o nosso nome será escrito no livro da vida. Amém? Vamos orar, irmãos? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, clamando a Tua misericórdia sobre toda a terra,
sobre todo o universo, sobre todos os seres viventes, pois tu és o autor de nossas vidas. E eu te consagro as nossas vidas a ti. Eu clamo pelo teu socorro. Eu clamo que o Senhor visite agora a casa do irmão Francisco. Chegue ali, Pai, com os teus anjos. Dê uma ordem ali, Pai, para tirar o que não vem de ti. Que saia no nome de Jesus o que não vem do Senhor. E que naquele lar o Senhor reine. Vá salvando, libertando, curando e operando milagres sobre eles. Sobre o irmão Francisco, sua esposa, e sobre o seu filho Vitor. No nome de Jesus, eu te peço. Ele precisa do teu socorro, Pai. E ontem, Pai, ele disse uma coisa muito antes de ontem. Ele disse: irmã, eu não peço para o meu filho ser médico, para o meu filho ganhar muito dinheiro. Eu peço, irmã, para o meu filho ser um servo do Deus vivo, para ele trabalhar na obra do Senhor. Que o Senhor ouça a tua oração, irmão Francisco. E que o Senhor faça conforme a tua vontade na vida do teu filho. É o que eu peço a Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu consagro, Pai, todas as pessoas que estão enfermas. Enfermas da alma, enfermas do corpo, enfermas da mente. Todas estas pessoas, Pai, eu consagro a Ti. E clamo pela Tua cura. Eu também te consagro, Pai, todas as pessoas que estão cativas de Satanás, que são escravas de algum vício. Eu consagro ao Senhor estas vidas, para o Senhor trazer salvação, libertação para estas pessoas, expulsando todas as castas de demônios, repreendendo e tirando todos eles, no nome de Jesus, porque é o Senhor que faz, no nome do teu Filho Jesus Cristo. É pelo teu poder que eu estou clamando, para que o Senhor expulse todos os demônios que estão tentando contra as famílias. Amolece o coração do homem. Transforma o coração dele, que está formado em pedra, num coração de carne, segundo o teu coração, Senhor. Segundo o teu espírito. Que seja assim, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço. Tudo isso que eu te peço é no nome do teu Filho, Jesus, o Cristo, o sacrifício vivo que se entregou por nós. E que agora está vivo, sentado à tua direita, ó Pai, intercedendo por nós. É no nome dele que eu te peço e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãs. Irmãzinha, descansa teu coração. Deixa que ele te conduza. As promessas do Senhor serão cumpridas. Aquieta sua alma. O nosso Redentor vive. Amém? O nosso Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra.